Fala galera, tudo bom? Vamos começar a nossa correção de listas de exercício, né, do nosso curso de Matemática Financeira do primeiro semestre de 2019. Então, sem mais delongas, eu começo a resolução da lista 0 de exercícios. Então, vamos lá? Então, a primeira questão que nós temos é a seguinte. Paulo emprestou R$ 200 a juros simples comerciais, lucrando R$ 40 em juros. Sabendo-se que o prazo de aplicação foi de 120 dias, qual foi a taxa de juros mensal aplicada? Então, nesse caso, o que acontece? Vamos ler o exercício e separar as informações principais que foram fornecidas pela questão. E esse é o processo que vocês têm que seguir quando vocês forem trabalhar essas questões na prova, né, ou nas listas de exercício futuras. Então, veja, Paulo emprestou R$ 200, então, R$ 200 foi o valor que foi inicialmente emprestado. A gente já viu que o valor que é emprestado, tomado emprestado ou emprestado para alguém, o valor inicial, a gente sempre chama ele de capital, com a letra C. E aí ele deu mais uma informação, a juros simples. Se são juros simples, comerciais, então a gente vai usar, dentre as nossas fórmulas, a fórmula do CIT. Juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então a gente já vai daqui a pouquinho olhar para isso e ver como a gente consegue organizar. Lucrando R$ 40 de juros. Então, ó, nesse ponto, ele me deu mais uma informação que é o juros. Sabendo-se que o prazo de aplicação foi de 120 dias, prazo de aplicação na nossa fórmula é o quê? É o tempo. 120 dias. Qual foi a taxa de juros mensal? Então, o que ele está pedindo aqui é a taxa de juros mensal, o I, que é o que eu não consegui descobrir. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos organizar essas informações com base naquilo que foi dado na questão. Então, eu tenho que o capital é de 200. Eu tenho que trata-se de juros simples. Eu tenho juros de 40. Tenho o prazo de 120 dias. E ele me deu uma taxa de juros. Ele quer saber uma taxa de juros que ela vai ser juros mensal, ou seja, ele quer uma taxa ao mês. Com a primeira coisa que a gente tem sempre que olhar numa questão como essa, a gente tem que deixar tempo e taxa na mesma base. Isso é uma coisa que a gente já viu desde a primeira aula e que é importante que a gente ressalte aqui. Então veja, taxa e juros estão na mesma base? Não estão. Por quê? Porque eu vou ter que chegar numa taxa ao mês e o tempo foi dado em dias. Então eu preciso pegar o que é mais fácil, sempre transformar o tempo para a mesma base da taxa. Se eu quero uma taxa mensal, então eu tenho que passar o tempo para meses. 120 dias seriam equivalentes a quantos meses? A gente sempre considera, né, juros simples comerciais, a gente vai considerar que cada mês tem quantos dias? Cada mês tem 30 dias. Então, se eu tenho 120 dias, se eu divido cada mês 30 dias, quantos meses esse período corresponde? 4 meses. Então, aqui os 120 dias equivalem a 4 meses. Com isso, é a parte mais difícil da questão, você identificar os pontos, agora é só utilizar a nossa formulinha. Qual que é a nossa formulinha? Juros simples. A gente sempre sabe que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros é igual a CIT. Então, juros, eu sei quanto é o valor do juros? Sei. Então, vamos marcar aqui. Qual o valor dos juros? 40. Então, no lugar dos juros, eu substituo por 40, igual. Substituir aqui, agora vamos lá. Capital. Qual o valor do capital? 200 vezes. Qual o valor da taxa? Não sei. Ponho lá a taxa I vezes o tempo. Para ter uma taxa ao mês, eu vou ter que colocar o período, o tempo em meses. Então, 4 meses. Então, vamos lá. 40 é igual. Multiplico tudo que não é a letra. 200 vezes 4, 800. 800 vezes I.
Aí a gente já viu em aula, né? Esse 800 que multiplica o I, o que ele vai fazer? Ele tem que passar dividindo. 40 dividido por 800 vai dar igual a I. I é igual a 0,05. Só que esse não é o melhor formato para a apresentação da taxa. A gente tem que colocar num formato um pouco melhor. Como é que a gente faz isso? Multiplica e divide por 100. Então, se eu pegar 0,05 e multiplico e divido por 100, que eu não estou mudando nada o número, 0,05 vezes 100, 5. Então, esse 0,5 ele é a mesma coisa que 5 sobre 100, que é a mesma coisa que 5%. E a 5% é o quê? A gente não botou o tempo em meses? Foi. Então, é uma taxa que é 5% ao mês. Então, o grande truque desse tipo de questão é sempre esse. Você lê a questão, marca em cada uma das partes do exercício do enunciado as informações que são importantes, identifica o que é, identifica que tipo de juros é, simples ou composto, substitui na fórmula, esperando sempre manter na mesma base, e naturalmente vocês vão chegar no resultado, tudo bem? Então com isso a gente termina a questão 1, a gente volta daqui a pouquinho com a questão 2. Um abraço, até já.